Em Vitória da Conquista, mãe de crianças que têm necessidades especiais, das crianças que têm deficiência, estão na bronca com a Prefeitura de Vitória da Conquista, estão reclamando novamente, mais uma vez esse ano, da falta de monitores nas escolas. E tem muita criança que ainda não foi para a sala de aula. As aulas começaram em fevereiro, os cuidadores não estão em sala e aí as crianças não podem estudar. Vamos ver na reportagem. Desde o ano passado, essas mães que têm filhos com algum tipo de deficiência e necessitam de cuidadores na rede municipal de ensino têm enfrentado um grande desafio: garantir que os filhos possam estudar. O filho de Rose é cadeirante e tem paralisia cerebral. Segundo ela, o filho só conseguiu começar na escola em outubro do ano passado, quando chegaram os cuidadores. Esses cuidadores já foram chegar no final do ano, né? Já no final do segundo semestre. Esse ano, as aulas na rede municipal de ensino começaram em fevereiro, mas até agora Rose não conseguiu mandar o filho para a escola porque não tem cuidador. E agora começou o novo ano e começou as aulas em fevereiro e até agora nós estamos aguardando os cuidadores e ainda não chegou o cuidador. E meu filho continua em casa esperando o cuidador. Sem cuidadores para as duas filhas gêmeas que são autistas, essa mãe decidiu que mesmo assim as filhas iriam para a escola. Mas ao invés de ficarem em tempo integral das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde, como os demais alunos, a escola pediu que as crianças ficassem apenas meio período. E aí as duas estão tendo que ficar na mesma sala e o professor tendo que lidar com as duas e com as outras crianças ao mesmo tempo, sem o cuidador. Teve até uma reunião que a gente participou e na reunião foi falado que por falta de cuidadores a gente teria que estar pegando as crianças especiais mais cedo. Maicon, de 4 anos, também é autista, mas com um número insuficiente de cuidadores na escola que ele estuda, divide o mesmo cuidador com o Ítalo, que tem síndrome de Down. A cuidadora dele já chegou no final do ano, em outubro, e eu até achei que ela iria continuar esse ano com ele, mas aí eu tive a surpresa que não, que ele teria uma cuidadora, mas está sendo dividida com outra pessoa. O direito a cuidadores para crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência é garantido por lei, como explica a promotora de justiça Guiomar Miranda. Nós temos a lei, não só a lei de inclusão, como agora já temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a 13.146 de 2015, que estabelece a inclusão total das pessoas, das crianças e adolescentes com necessidades especiais e com alguma deficiência às escolas. Então, é uma garantia, é um direito desse público-alvo e que o Ministério Público acompanha diuturnamente essa questão. Segundo a promotora de justiça do Ministério Público Estadual, no ano passado foi instaurado um processo extrajudicial para cobrar do município contratação de profissionais e a garantia desses direitos. Instaurei um procedimento para fazer o acompanhamento daquelas demandas e exigir, cobrar dos gestores públicos que realmente fizessem aquilo, garantisse os direitos das pessoas com deficiência, dos alunos, né? Esse ano de 2023, o Ministério Público Estadual recebeu a primeira denúncia de falta de cuidadores nessa semana. Eu vou ter que procurar me inteirar, né, com essa nova reclamação, porque está havendo essa falta de cuidadores. Se é um caso apenas pontual, de um aluno apenas, em uma escola apenas, e se isso está se tornando uma prática na rede municipal de ensino. A falta de cuidadores na rede pública municipal de ensino não é uma exclusividade de Vitória da Conquista. Essa semana, por exemplo, no início da semana, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública contra o município de Brumado para cobrar que o direito aos cuidadores seja garantido. Além da falta de cuidadores, essas mães também reclamam da falta de fraldas, medicamentos e suplementos para os filhos com alguma deficiência, o que também deveria ser fornecido pelo município, mas desde o ano passado estão em falta. Então nós entramos com ação judicial pedindo esse suplemento alimentar. Em contrapartida, em dezembro, iniciou o processo do problema das fraldas, né? Que foram diminuindo gradativamente, até que em dezembro se parou totalmente de se ter as fraldas. Algumas mães têm liminar na justiça para garantir acesso aos cuidadores, remédios, suplementos e fraldas, mas até agora essas garantias não foram atendidas. Quando eu matriculei que começaram as aulas, nada de cuidador.
vou na escola todo dia, já fui na secretaria e fui no conselho, fomos no conselho tutelar, entendeu? Aí lá na escola a direção fala, vai na secretaria, eu não vou mais, porque lá eles não resolvem. Então a gente foi no conselho e se não obter resposta nós vamos fazer protesto. O Ministério Público está aqui, nossa obrigação, né, de acolher essas demandas, buscar a solução, inicialmente pelo que determina a nossa legislação, através de procedimentos extrajudiciais, através de demandas administrativas, através de uma recomendação, e não havendo a resposta adequada, legal e a resposta suficiente pelo poder público, pelo gestor público, a gente entrar com ação civil pública junto à Justiça. Com cartazes e ainda sem respostas, as mães se uniram em protesto para serem ouvidas. Inclusão na educação! Inclusão na educação! Quem mais precisa é quem mais sofre, né? É uma situação grave que precisa de soluções. E o Ministério Público, a gente ouviu aí a doutora Guiomar, já está nessa, né, para poder cobrar pela via administrativa e se o município não resolver, aí judicializa, vai para a via judicial, porque o direito precisa ser garantido. Crianças não podem ficar fora da escola. Ariela, a prefeitura disse o quê? Quando é que vai resolver de uma vez por todas essa situação? Boa tarde. Oi, Judson, boa tarde para você, para todo mundo acompanhando a gente aqui no Bahia Meio Dia. Sobre essa situação, a nossa produção entrou em contato com a prefeitura e solicitou uma pessoa para dar entrevista, mas a prefeitura informou que não poderia mandar alguém, então, para a gente conversar sobre essa situação da falta de cuidadores e também de medicamentos, fraldas, suplementos, essas demandas que a gente viu aí na reportagem. Nós entramos em contato também com a Defensoria Pública, que enviou uma nota, e eu vou ler o que diz a nota aqui enviada pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública informou que está apurando os relatos e vai expedir ofício para a Prefeitura solicitando a atualização da situação. Disse ainda que vai se reunir com o Ministério Público e a Secretaria de Educação para buscar solução para esse problema. A Defensoria Pública disse ainda que chegou agora em 2023 ao conhecimento da Defensoria reclamações pontuais com demandas individuais. Então, após diálogo com a Secretaria de Educação, que ainda vai acontecer esse diálogo, a Defensoria vai avaliar a possibilidade de gerar ações individuais contra o município. Então, essa aqui é a posição da Defensoria Pública que enviou essa nota, então, para a gente aqui da TV de Sudoeste, Judson. É isso, a mobilização, então, da sociedade para que a Prefeitura cumpra com a sua obrigação, né, e forneça aí as pessoas, os cuidadores para essas crianças que precisam de cuidados especiais. E não só os cuidadores, mas as mães reclamaram também de falta de fraldas, de medicamentos, de outras coisas também. Não é, Ariela? Um acompanhamento para criança com deficiência, gente, é indispensável. A falta dessa assistência pode comprometer o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. Então, Ari, qual é a orientação dos psicólogos nesse caso, né? Quais são os prejuízos para essas crianças? O ano passado já ficaram um tempão fora da sala de aula, esse ano de novo. Como lidar com isso? Você vai conversar agora com um profissional da área de psicologia, né? Isso, Judson. A gente vai conversar agora com a Edmila Soares, ela que é psicóloga infantil, porque os prejuízos, como você já disse, aí são muitos, mas primeiro a gente precisa entender qual é o papel do cuidador, do atendente terapêutico para essas crianças que têm algum tipo de deficiência. Edmila, boa tarde, bem-vinda. Eu queria que a gente começasse falando disso, né, desse papel do cuidador. É um papel fundamental. Boa tarde, Ariela. Boa tarde a todos. O acompanhante terapêutico ele tem assim, um papel fundamental para o desenvolvimento da criança atípica, né? Seja com autismo, seja com síndrome de Down ou com alguma deficiência. Porque a escola é um ambiente em que a criança mais se desenvolve. Ela se desenvolve cognitivamente, né? Memória, atenção, percepção. Ela se desenvolve pedagogicamente, que são os conteúdos que ela precisa ali aprender, né? Questão de letramento, questão da matemática, do raciocínio lógico. E ela se desenvolve também socioemocionalmente, porque através daquelas relações, né, com outras crianças, com a professora, com as regras, que ela vai adquirir habilidades que são necessárias para o desenvolvimento dela.
Isso toda criança. Na criança atípica, acontece que ela tem que fazer um percurso maior para conseguir acessar esse conhecimento, né? Muitas vezes ela não consegue compreender um comando coletivo. E é aí que a gente entra com o acompanhante terapêutico. Por quê? Porque a função dele é justamente fazer essa ponte com a professora, essa ponte com os colegas. Então ele vai trabalhar dentro da compreensão individual dessa criança, né? Porque cada criança, não existe um padrão, né, de compreensão, um padrão cognitivo de cada criança. Ele é subjetivo, ele é individualizado. Então, através disso que o acompanhante terapêutico trabalha. O que é preciso para que essa criança compreenda um comando? O que é preciso para que essa criança se socialize? Né? Então é de extrema importância esse papel dele. Daí a gente tem que abordar 2 pontos que foram ditos na reportagem. Já que essa criança ela precisa de um acompanhamento individualizado e especializado, a criança que, por exemplo, tem um cuidador que ela divide com outra criança. Por exemplo, no caso da reportagem a gente viu uma criança com autismo que divide o cuidador com outra criança de síndrome de Down. Como é que vai ser esse atendimento? Vai ter prejuízo, não é? Com certeza tem prejuízo, né? Porque, como eu já falei, é individualizado esse atendimento e existe uma necessidade única de cada criança, né? E cada criança, no seu modo de pensar, no seu modo de vida, precisa de uma necessidade especial, né? Ela precisa de uma habilidade específica. Então, existe uma diferença muito grande. E esse plano, né, terapêutico, ele precisa ser pensado junto com a equipe multidisciplinar dessa criança. Então, vai ser diferente para o autismo, vai ser diferente para o TDAH, vai ser diferente para o síndrome de Down. Cada um precisa de um acompanhamento específico de acordo ao que ele necessita, né? Específico e especializado. São pessoas que têm que dominar esse trabalho, né, que elas têm que entender qual vai ser a abordagem que ela vai fazer e cada abordagem vai depender de cada caso. Exatamente. Hoje na lei não existe uma formação específica para o acompanhante terapêutico, mas o que é indicado, né, que sejam pessoas da área de educação, pessoas da área de psicologia, de repente um estudante pode fazer esse acompanhamento terapêutico, pessoas com ensino médio completo também, desde que se esteja em contato com a equipe multidisciplinar para que essa equipe ensine, né, para que essa pessoa compreenda o funcionamento daquela criança. Porque o objetivo é buscar a independência dessa criança, né, a maior parte de independência que ela consiga. Então, através disso que vai ser possível, né, o alinhamento entre a equipe multidisciplinar e esse acompanhante terapêutico que precisa estar especializado, estar em busca de conteúdo, em busca do que vai ser melhor para aquela criança, né, junto com a equipe, junto com os profissionais de educação, da própria escola. Para desenvolver essas potencialidades. E agora que a gente entra naquele assunto que Judson já começou abordando, né, quando a gente entrou ao vivo aqui, a questão do prejuízo para a educação. A gente viu na reportagem que algumas crianças, por exemplo, no ano passado, o ano letivo começou em fevereiro e só tiveram acesso a cuidador em outubro do mesmo ano. Além do prejuízo do conteúdo, que isso é indiscutível, né? Um ano letivo que começa em outubro para uma criança e acaba em dezembro, não são nem 2 meses de aula. Então, além desse prejuízo, né, eu queria que a gente falasse dessa questão do conteúdo e também para esse desenvolvimento. A gente tem que pensar também que a escola é o lugar social da criança. Né? Na escola que ela se desenvolve emocionalmente, que ela vai criar repertório para lidar com situações do dia a dia, né? Resolução de problemas, com a questão do brincar na escola, que a gente sabe que desenvolve habilidades importantes para até a vida adulta. Então o prejuízo é muito grande dessa criança, né? Ao faltar essa escola. O ideal é que todas as crianças estejam na escola, independente de suas limitações. A gente tem que trabalhar com a visão de inclusão, para que todos aprendam, todos dentro das suas habilidades pessoais, levando em conta sua individualidade, ele consiga progredir e não tenha prejuízo. Tanto que o critério para que a criança tenha um acompanhante terapêutico é justamente esse. Está causando prejuízo no desenvolvimento dessa criança? Né? Essa criança consegue compreender o que ela precisa na escola? Se não estiver, é necessário que a família busque esse auxílio. Muito obrigada por esse bate-papo, por esses esclarecimentos. A gente conversou agora com a psicóloga infantil Edmila Soares, que trouxe esclarecimentos tão importantes para a gente. E a gente continua, é claro, acompanhando essa situação, Judson, que na verdade a gente vem acompanhando desde 2021, passou 2021, entrou 2022, os desafios continuam. O ano passado houve contratação de profissionais, desses cuidadores, mas agora 2022 começou e a gente parece que está recontando, né, a mesma história outra vez. Então a gente espera que esse direito, que é garantido por lei, de
de fato seja garantido não só no papel, mas na prática também, para que os prejuízos para essas crianças não sejam ainda maiores. O ano letivo começou em fevereiro, nós estamos em meados de março basicamente, e tem criança que ainda nem começou a estudar porque não tem cuidador. Volto contigo. Tá bom, Arielle, a gente continua, claro, acompanhando esse assunto. Obrigado à psicóloga Mila Soares pelas informações aqui no Bahia Meio Dia.